Oi! Hoje é a resenha do conto Lídia, de Edgar Allan Poe, aqui no nosso mês do terror, do qual a gente faz uso do livro da Dark Side, medo clássico, Edgar Allan Poe, volume 1. Creio tê-la visto primeiro e com frequência em alguma cidade grande, velha e decadente próxima ao Reno. Sua família, ela muito me contou ao seu respeito. De que se tratava de uma antiquíssima linhagem, não tenho a menor dúvida. Lídia. Absorto em estudos de uma natureza acima de tudo adaptada a amortecer as impressões do mundo exterior, é somente evocando essa doce palavra, Lídia, que posso remontar em minha imaginação a imagem daquela que já não existe mais. E agora, enquanto escrevo, dou-me conta em retrospecto, que jamais soube o sobrenome daquela que foi minha amiga, minha noiva, minha parceira de estudos e, finalmente, minha adorada esposa. Seria uma pilhéria de minha Lídia? Ou era um teste da força de meu afeto que eu nunca perguntasse a respeito? Esse é um trecho ali do meio de Lídia, de Edgar Allan Poe, o segundo conto aqui dessa seção chamada de Mulheres Etéreas, na divisão, claro, aqui do livro da Dark Side. E mais uma vez a gente tem praticamente a mesma estrutura, um narrador em primeira pessoa, o protagonista da história, que fala muito bem de sua amada, obviamente, né? Minha avaliação do conto. Aqui nesse texto do Poe a gente pode ter uma confirmação a mais sobre o Edgar Allan Poe. Claro, a gente já sabe que ele é um escritor que gosta de provocar fortes emoções aos seus leitores, dando uma impressão de medo, de claustrofobia, de perigo imediato. Mas aqui com certeza em Lídia a gente consegue perceber que também Poe é um romântico. Para quem não sabe, ele foi casado com uma prima dele e ela era novinha quando eles se casaram, na verdade. Eles ficaram acho que uns 15 anos casados, mais ou menos assim, mais de uma década. E claro, assim como suas personagens, ela morreu de uma maneira um pouco dolorosa, vítima da morte vermelha também, que já foi citada em algum dos contos passados aqui. A morte vermelha é a tuberculose. Então, digamos que ele sempre emula o que ele sentiu pela sua amada esposa aqui nos seus textos, principalmente através de seus protagonistas, que também são grandes amantes de suas esposas. No texto de ontem, Berenice, nós já tínhamos um protagonista que gostava muito de sua esposa, mas eu até reclamei que o texto era muito prolixo, né? Mas só que ele falava mais de si mesmo e não tanto dela. E agora, no texto de hoje, aí sim temos o protagonista falando bem de sua amada e falando durante muito tempo, várias páginas para ser mais preciso. E não é um texto enfadonho. E Poe consegue realmente passar o que ele sente pela sua amada. No caso, esse protagonista, né, que mais uma vez também não sabemos o nome, para variar, né? Mas sim, sabemos que Lígia é o nome da amada. Mas claro que há algumas diferenciações entre essas duas formosas em termos de beleza e inteligência, senão seria praticamente a mesma personagem em ambos os textos. Bom, no caso de Berenice, o que se destacava era aquele seu sorriso, que resultou naquele desfecho muito do interessante, já que nesse conto Lídia tem como destaque o seu olhar. E nos quesitos diferenciados dos textos é que depois que acontece o que acaba acontecendo com todas as amadas aqui nos textos do Edgar Allan Poe, depois que o protagonista guarda luto, sim, ele acaba se interessando por uma outra mulher um pouco diferente, chamada Rowena, que como características principais era loira, enquanto Lídia era morena e também diferenciando, claro, no olhar. Lídia tinha os olhos escuros e Rowena tem os olhos azuis e claros.
anos. Ou seja, ela é bem diferente da primeira mulher, ou não, que é o que o conto vai acabar desenvolvendo lá para frente. Ainda comparando os dois textos, porque sim, eles são muito parecidos, e não é porque os dois se encaixam nessa temática da Dark Side, mulheres etéreas. Não, a estrutura narrativa deles é que é igual. E se lá no outro eu reclamei que o protagonista era muito pedante, muito prolixo, falando mais de si mesmo do que botando a história para frente, aqui é o contrário. Sim, ele continua prolixo bastante, só que ele fala sim da protagonista da história, ou melhor, da personagem de importância para a história, que dessa vez é a Lídia. O tempo todo, desde lá do começo do texto, ele está falando dessa musa inspiradora da história, não está enrolando até chegar a ela. O tempo todo, do começo ao fim, nós temos a presença da Lídia. Então nesse ponto não tenho o que reclamar. E também o lado da falação, né? De ficar falando o tempo todo sobre ela, não incomoda, porque passa muito esse lado romântico que eu comentei que o Poe também tem, e muito. Nesse texto principalmente fica evidente. Não sei se um outro no futuro também será superior a esse, mas eles com certeza. Você pode dizer, se você quer uma prova que Poe é romântico, use esse texto, Lídia, como exemplo. Mas agora que eu já falei bem do texto, deixa eu falar um pouquinho mal, né? Se o anterior também, comparando ainda, ele se salvou no final, este aqui já não tem o mesmo efeito. O desfecho da história não é tão impactante quanto o de ontem. Também é interessante, uma coisa bem diferente do que já aconteceu em outras ocasiões. É uma coisa até mais etérea se você for pegar pelo lado mais específico da palavra, digamos algo muito mais fantasioso, talvez da loucura aí do personagem, mas enfim, é uma coisa bem diferente. Mas de qualquer forma, o final não é tão impactante quanto foi lá da história da Berenice. Embora a preparação para o final seja bem angustiante, daquelas dele ser o Poe, né, ser bem descritivo. Ele consegue passar muito bem o que está acontecendo entre o personagem e sua Lídia. Claro que eu não vou dar mais detalhes para não estragar a situação. Aí você deve lembrar, mas espera, a Lídia já não tinha morrido? Pois é, também não vou dizer. Mas, enfim, os dois ainda estão juntos. Então agora a gente precisa pesar esses dois lados, já que eu estou fazendo a comparação entre os dois textos, e sim, é de propósito que eu estou fazendo a comparação. Se o primeiro tinha um bom desfecho, esse aqui tem um desfecho razoável, não é tão bom quanto o primeiro, pelo menos aqui a gente percebe mais como o personagem realmente apaixonado por sua amada. E todo o texto decorrente disto, sim, é bom, é muito atraente, e não cansa, pelo menos para mim, né? Eu não cansei. Já vi algumas pessoas comentar que gostaram exatamente ao contrário, né? Preferiam o conto de Berenice ao da Lídia. Mas eu acho é mais por causa do desfecho. Se a gente tirar o desfecho da questão, o miolo do texto é muito mais interessante aqui. O da Lídia eu acho que é muito mais bem escrito, para falar a verdade, viu? Enfim, por essas e por outras, para Lídia de Edgar Allan Poe eu atribuo 4 asteriscos. Bom, é isso. Amanhã encerramos essa temática de mulheres etéreas com o conto Eleonora de Edgar Allan Poe. Enquanto isso, curta esse vídeo, assina o canal e confira as dicas aqui do lado de outros contos do autor. E até mais!